Eu não sei se vocês conhecem esse jogo. Tem um campo onde tem dois times, tem uma bola e tem dois gols, um de um lado e um do outro. E o negócio a ideia do jogo é que você tem que colocar a bola no outro gol do outro time. Não sei se vocês já ouviram falar desse jogo que se chama futebol. Vocês conhecem? Depois do desempenho da seleção brasileira na última Copa, eu pensava que eu iria ouvir uma resposta negativa, né? Agora que eu fiz inimigo de toda a plateia, vamos em frente com a palestra. Imagine que você vai visitar um país onde ninguém joga futebol. Nunca ouviram falar. Jogam basquete. E você vai lá e você quer mudar tudo. Você quer ensinar esse povo a jogar o esporte bom, né, que é o futebol. Aí você chega lá e diz, não essa bola, é outra. A cor é errada. Não pode tocar com as mãos, não. Tem que usar os pés. Aí você vai dando regra após regra e o pessoal ficando confuso, né? Mas imagine que você até consegue impor regra após regra após regra e você consegue mudar o jogo que eles pensam que é basquete, né? Você consegue mudar para ser mais e mais semelhante ao futebol que você ama e que você gosta. O problema é que, mesmo se você conseguir impor regra após regra após regra, você não vai conseguir ensinar o pessoal lá a jogar o futebol se eles não entendem o que está acontecendo. Se eles não sabem o que é o futebol, como é o jogo, quais são os detalhes, qual é o pano de fundo do jogo, a história do jogo e como se faz. Não é somente pelas regras do jogo que você vai conseguir inculcar naquele povo um bom futebol. Bom, às vezes, no meu ver, nós estamos fazendo isto quando se trata do culto solene, a adoração da igreja, como um princípio regulador. Nós chegamos a pessoas que não têm a menor ideia de que é. E nós começamos a ensinar a eles as regras corretas, as regras boas. E eles não gostam, eles brigam e a gente insiste, a gente mostra pela palavra isto e aquilo, e a gente consegue até mudar a mente de muitos, eles começam a seguir as nossas regras, as nossas instruções, mas muitas vezes tem até pessoas que acabam talvez seguindo todas as nossas regras, mas nunca pegaram o âmago, o cerne do assunto. Eles não entendem o que está acontecendo. E eu acredito que isso acontece com mais frequência do que nós imaginamos. Eu vejo isso até entre amados irmãos no Senhor Jesus Cristo, que são bem reformados, bem presbiterianos, bem confessionais, bem bíblicos, bem comprometidos e compromissados com o culto bíblico, os princípios bíblicos quanto ao culto, o princípio regulador. Mas mesmo assim, às vezes eu me pergunto, será que eles realmente captaram a essência do assunto? Porque às vezes, mesmo entre os mais reformados, falta coisas básicas que devem pertencer ao culto a Deus. A reverência. Por exemplo, eu vejo que estamos no meio de um culto, estamos orando, e de repente toca um celular e alguém pega e sai e atende o celular. Até as pessoas mais fiéis e reformadas. Aí eu me pergunto, o que está acontecendo aqui? Eu vejo que num simpósio estamos cantando os salmos, as próprias palavras que Deus coloca na boca da sua igreja, palavras divinas, inspiradas pelo Espírito Santo. Estamos louvando a Deus com essas palavras. E de repente alguém começa a conversar com o pessoal ao seu lado e nem presta atenção àquilo que está acontecendo. Podem ser as pessoas mais teologicamente corretas, mas não estão mostrando o entendimento o que é culto. Então, o Dr. Manuel pediu que eu falasse sobre a solenidade do culto. Eu achei melhor
tentar abordar esse assunto, esse tema, voltando para as coisas mais básicas, para nós considerarmos juntos o que é o culto, afinal das contas, o que está acontecendo, qual é a essência do culto a Deus. Então, para isso, eu vou começar no início, no princípio, em Gênesis. E vamos abrir então a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2. A partir do verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bedélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, tem muito que nós podemos falar sobre esse texto que nós lemos. Nota-se no verso 15, por exemplo, que Deus colocou o homem nesta terra para fazer algo. A ideia de Éden, na mente das pessoas mundanas, tanto fora quanto dentro da igreja, é que paraíso é ficar na rede, tomando água de coco e só vendo o vento passar, fazendo nada. Mas ele estava lá para cultivar e guardar. São trabalhos que ele tinha a fazer. Trabalho faz parte da criação boa, 7 vezes declarada boa de Deus. Então, quem odeia o trabalho e sonha em se aposentar e sonha em uma eternidade sem atividade, não está do lado da palavra nem de Deus. Mas esses verbos, cultivar e guardar, para vocês que gostam muito de hebraico, avad e chamar, esses verbos são verbos específicos, usados em outros lugares nas Sagradas Escrituras, para descrever a ação e o trabalho, o ofício dos sacerdotes. Adão é colocado no jardim com um ofício, não somente o ofício de rei, e para governar sobre todas as coisas criadas, como o Salmo 8 fala, não somente com o ofício de profeta para ouvir e declarar a palavra do Senhor à sua esposa, aos seus filhos no futuro, mas também com o ofício de sacerdote. Se nós abrirmos a Bíblia em Números capítulo 3, então nós veremos esses mesmos verbos sendo usados para descrever o serviço dos sacerdotes. Números 3, nós podemos ler a partir do verso 5. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, sacerdote, para que os sirvam e cumpram seus deveres. Isso é o verbo que nós temos lá em Gênesis 2 como guardar. Adão tinha que guardar, que é cumprir seus deveres, mesmo verbo em hebraico. Para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem. Isso é o verbo que nós temos em Gênesis 2 como cultivar. É o mesmo verbo no hebraico. Aí, depois, no verso 8 e no verso 10, estes verbos voltam várias vezes. Então, o Espírito Santo coloca
em Gênesis 2, uma linguagem que faz lembrar do serviço dos sacerdotes, dos levitas no tabernáculo e posteriormente no templo. Isso não é por acaso, porque o Espírito Santo não opera por acaso. Ele não coloca palavras na Bíblia por acaso. Então, Adão tem um ofício sacerdotal no jardim. O jardim tem alguma coisa a fazer com o serviço e ministério de sacerdotes. Sacerdotes servem na presença de quem? Bom, na presença de Deus. E, de fato, o jardim é um lugar para se ter comunhão íntima com o Deus que está perto, o Deus que está presente. Capítulo 3, verso 8 de Gênesis, nós lemos que Adão e Eva, tendo cometido pecado, eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora, coisas que nós podemos aprender desse versículo aqui, verso 8, no capítulo 3, é o seguinte: em primeiro lugar, tinha um momento e um horário específicos e especiais quando Deus vinha ter comunhão íntima com seus filhos. Claro que eles viviam toda a sua vida na presença de Deus, coram Deo. Não tem nenhum lugar no universo onde Deus não esteja presente. Então, não é que só neste momento, na viração do dia, eles estariam na presença do Senhor. Claro, toda a vida eles viviam na presença do Senhor. Mas tinha momentos sagrados e um lugar sagrado onde acontecia uma experiência desta comunhão íntima com o Senhor de uma forma mais especial ainda. E isso não acontecia só de vez em quando. Claro que isso já tinha acontecido com uma certa frequência, porque quando ouviram a voz, ou a palavra também pode ser traduzida o som, o barulho, o som, eles ouviram então que Deus estava vindo, andando no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Quer dizer, esse som eles reconheceram, porque eles tinham ouvido em outras ocasiões. Eles sabiam o que isso significava. Se fosse a primeira vez, o que é isso? Mas eles sabiam. Eles sabiam. E esconderam-se da presença do Senhor. O pecado fez com que aquele momento de comunhão íntima com Deus, no lugar sagrado, no jardim, de fato se tornasse em um momento de maior terror e medo e fuga. Então nós temos um serviço sacerdotal, nós temos um momento sagrado e um espaço sagrado onde se tem comunhão íntima com Deus e com seus filhos. E isso faz nos lembrar do tabernáculo, do templo. Isso faz nos lembrar do santíssimo lugar, onde Deus habitava no meio do seu povo, onde o povo poderia se aproximar dele até um certo ponto mais tarde na Sagrada Escritura. Tem outras coisas. Nós podemos ver, por exemplo, o propósito de Gênesis 1, verso 28, que às vezes é chamado o mandato cultural. E lá em 1:28 de Gênesis em diante, nós lemos que Deus fala aos seus filhos, Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre até todos os animais. Então, chamativo aqui, não somente o homem recebendo o governo, mas que tem o propósito de Deus, que a terra não foi criada para ser um vazio, mas para ser cheio de seres santos, cheio de adoradores. Aqui em Gênesis 1, 3 vezes Deus fala que a raça humana tem que se multiplicar, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. 3 vezes. Quando a Bíblia fala alguma coisa 3 vezes, porque é muito importante. Santo, santo, santo é o Senhor. Quer dizer, muito santo, infinitamente santo, é importantemente santo. E aqui também, 3 vezes significa que tem uma certa importância. Não é um pequeno detalhe que podemos pular e esquecer. O propósito de Deus é ter multidão que ninguém enumera, de adoradores, de pessoas que vivem para um só fim, de glorificar seu santo nome em todo momento, para todo sempre. Isso é o propósito. Mas ele faz isso como?
ele faz isso, ele ordena isso, criando um homem e uma mulher. Quer dizer, ele não nos tratou como os animais. Para o evolucionista, para o mundo e a igreja mundana, animal, ser humano, é uma diferença de grau, né? Mas não tem uma diferença de qualidade, de fato. Mas a Bíblia trata o ser humano como sendo em uma outra categoria totalmente dos animais. Os animais, Deus criou muitos e muitos e muitos deles. Mas o homem e a mulher criou só um casal. Por quê? Porque Deus queria que todo ser humano chegasse a existir por meio de um ato do mais íntimo e mais lindo amor. Isso foi o propósito de Deus, para encher esta terra. O mais profundo e mais lindo e mais puro amor que pode existir entre dois seres humanos debaixo da bênção do Senhor. E tem esses rios, lá no capítulo 2, os rios que saem da terra de Éden. E eu estou imaginando que eu vou terminar às 10 horas, então eu vou pular alguns textos, eu vou só mencionar. Mas lá em Ezequiel, em capítulo 28, se não me engano, o profeta falando sobre o rei, um certo rei, ele faz menção de Éden. De fato, vamos ver se nós conseguimos. Vamos lá para Ezequiel 28. Ele diz lá para o rei de Tiro, ele basicamente estava dizendo: bom, você achava que você era o cara, você era o top dali, você estava lá em cima, o homem abençoado por Deus como Adão no seu estado original, em Éden, veja verso 13 de capítulo 28, jardim de Deus, todas as pedras preciosas, sádio, topázio, diamante, ele faz uma lista de pedras preciosas, ele fala sobre eras querubim da guarda ungido, te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então aqui se fala, temos uma impressão do jardim de Éden, um lugar de ouro, de pedras preciosas, onde tem um monte, onde tem o santuário de Deus, a presença de Deus. E isso, junto com o capítulo 2 de Gênesis, nos dá uma visão do jardim que era um jardim, provavelmente com montes, porque saía um rio do jardim, que se dividia em 4 braços, e claro que um rio não vai sair de um vale. Eu não estudei geografia na faculdade, mas eu acho que, pelo menos eu sei disso, que um rio vai sair de um lugar mais alto e descer, não é? Dificilmente vai subir a montanha. Então lá tem um monte, tem um rio descendo, tem pedras preciosas, tem ouro, tem um santuário, tem um sacerdote, tem um lugar de comunhão íntima com Deus, um espaço e um templo sagrado. E tudo isso nos faz pensar de quê? Tem querubins, lá em Gênesis 3 e também em Ezequiel 28. Isso nos faz pensar de um templo, não é? Um templo. Um lugar onde o homem pode se encontrar com Deus. Então, quando nós olhamos o capítulo 2, tudo isso está bem no início. O jardim é um lugar limitado, mas tem aqueles rios que levam para outros países, outras terras, onde tem coisas preciosas para serem descobertas pelo homem na medida que ele vai crescendo, enchendo a terra e desenvolvendo a terra para a glória de Deus. Então, eu vou encurtar a história um pouco, mas tem muitos estudiosos que entendem que o propósito original, então, era que Adão e seus filhos e seus descendentes ficassem trabalhando para desenvolver a terra, usando essas pedras preciosas, este ouro e tal, para cada vez o jardim crescer e ficar mais e mais amplo, até o dia quando enchia a terra e toda a terra seria o santíssimo lugar. E o que nos ajuda a entender desta forma é quando nós vamos do início da história para o fim da história, Apocalipse capítulo 21. E lá em Apocalipse 21 nós vemos Deus em Jesus Cristo, o último Adão, levando as coisas ao fim
aonde ele queria levar as coisas. Nosso pecado foi uma tentativa do diabo e de nós para desviar o plano de Deus, mas mesmo assim, o plano de Deus ninguém pode desfazer, ele chega aonde ele queria chegar. Então, aonde ele chega? Ele chega no capítulo 21, a um novo céu, nova terra, cidade santa, nova Jerusalém, que desce do céu. Nós temos nesse capítulo um monte de Deus, nós temos a cidade santa, nós temos um lugar onde o homem está habitando na presença de Deus, e Deus está habitando com o povo. Nós temos esta cidade, veja no capítulo 21, verso 10, numa grande e elevada montanha. Nós temos a presença da glória de Deus, nós temos muitas pedras preciosas, você pode ler isso, por exemplo, nos versos 19 em diante. Nós temos uma cidade que é de ouro puro, veja o verso 18, e também, um pouco mais tarde, fala de novo sobre a praça da cidade sendo de ouro puro. E nós temos, interessante, as medidas dessa cidade. A cidade é quadrangular, verso 16, comprimento e largura iguais. Veja o final de 16, o seu comprimento, largura e altura são iguais. O santíssimo lugar no tabernáculo e no templo tinha estas dimensões, largura e altura e comprimento iguais, um cubo. Não é por acaso que a Nova Jerusalém é um cubo, cheio de ouro, feito de ouro, cheio de pedras preciosas. Tem um rio que sai do meio da Nova Jerusalém. E tem, como lá no primeiro jardim, tem árvores, todo tipo de árvore. A árvore também da vida em abundância dos dois lados daquele rio. E não tem templo, porque o próprio Deus é o templo. E parece que esse santíssimo lugar, que é a Nova Jerusalém, enche toda a terra, porque fora ficam todas as pessoas que não são salvas no Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 15 de capítulo 22. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama praticamente. Eles ficam fora. Mas dentro, veja no verso 14, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Quem fica dentro são as pessoas salvas no sangue de Cristo. Quem fica fora são as pessoas que são os inimigos de Cristo, que rejeitam Cristo. Quer dizer, todos que estão nos novos céus e na nova terra estão dentro da Nova Jerusalém. Quer dizer, este santíssimo lugar, esse santo dos santos, enche toda a terra. Então nós temos de Gênesis um pequeno jardim, e tudo preparado para desenvolver isso, para encher a terra e ter mais e mais pessoas. E o homem não faz nada disso. Logo na primeira geração ele joga tudo isso por água abaixo. Mas o segundo Adão vem e ele prepara as coisas. E finalmente lá em Apocalipse 21, 22 nós temos o plano de Deus realizado. Toda a terra é agora o santíssimo lugar. E onde, lá em Gênesis, o homem foi expulso na consumação de todas as coisas. O homem está vivendo na mais íntima comunhão com Deus, em todo momento, para toda a eternidade. Bom, então, nós podemos ler a Bíblia pegando esse fio, tratando do santuário de Deus, do tabernáculo de Deus, do espaço santo e sagrado onde Deus se encontra e tem comunhão com o seu povo, traçando este fio de Gênesis até Apocalipse. Se nós passamos de Gênesis 1 e Gênesis 2 e entramos no Gênesis 3, nós vemos que o pecado faz com que o homem não é mais digno ou capaz de ficar na presença de um Deus santo. Claro que o pecado, como o pastor Paulo já nos explicou muito bem na última palestra, faz com que o ser humano seja expulso e até fulminado na presença de um Deus santíssimo. Por isso, o homem é expulso, sendo pecador, e os querubins, guardiões da santidade de Deus, são colocados lá para impedir
que eles voltam. Não por causa de algum perigo para a santidade de Deus, mas por causa do perigo da vida de Adão e Eva, se eles voltassem para eles serem como Nadab e Abiú. Então é um ato gracioso e evangélico que Deus coloca. O evangelho é boas novas, que Deus coloca esta espada e esses querubins para proteger esses pecadores, para futuramente eles serem restaurados. Então, quando Caim ele faz essas coisas que ele faz, ele é punido por Deus, ele vai para onde? Bom, veja verso 16 de capítulo 4, Caim retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de norte ao oriente do Éden. Isso é importante, ao oriente, porque o tabernáculo, o templo, eles eram orientados para o oriente. Quer dizer que você se aproximando do Santíssimo Lugar, você vinha na direção do oeste. Mas se afastando do Santíssimo Lugar, você ia na direção do oriente. Quer dizer, indo para o leste, você vira as costas a Deus. Indo para o oeste, você está chegando mais e mais perto de Deus. Caim não é por acaso que retirou-se da presença do Senhor, virou as costas a Éden, onde talvez Adão e Eva ficavam bem perto de onde eles poderiam antes entrar, e Caim, eu não preciso disso não, eu vou embora. Eu vou virar as costas e vou para o oriente. Templo, tabernáculo, mesma coisa, que tinha esta mesma orientação. E quando nós estudamos o tabernáculo e o templo, nós vimos o quê? Nós vimos muito ouro, o Santíssimo Lugar cheio de ouro, até o piso sendo de ouro. Nós vimos pedras preciosas, nós vimos árvores, até a lâmpada aquela lâmpada com 7, essa candelabra, é feito como se fosse com amêndoas, como uma árvore que tem amêndoas. Então, também tem palmeiras e outras coisas ornamentando esse tabernáculo, este templo. Tem os querubins. Não somente os querubins dentro do Santíssimo Lugar, mas também querubins tecidos, ou colocados no véu, e também ornamentando vários lugares nas paredes e nos móveis do templo do tabernáculo. Tem frutas esculpidas, tem árvores, tem palmeiras. E então, tudo isso traz à memória, traz à memória o paraíso, o Éden, o primeiro santuário, o primeiro lugar que era o Santíssimo Lugar, onde antes da queda, o homem tinha direito de estar dentro e tinha direito a servir a Deus e andar em íntima comunhão com Ele. Então, nós vemos então o tabernáculo e o templo no Antigo Testamento como a misericórdia de Deus em providenciar para o pecador, que merece só o inferno eternamente, providenciar uma forma de ele, pelo menos um pouquinho, achar o caminho de volta ao Pai. Mas é um caminho cheio de não podes. Porque aquele que não faz parte do povo de Deus só pode chegar até aqui. As mulheres só até aqui, os homens só até aqui. Quem não é sacerdote só até aqui. Depois só os sacerdotes. Depois só alguns no santo lugar. E depois, uma vez por ano, com muito sangue, um homem entra na presença de Deus propriamente dito, onde ele habitava, ele estava entronizado em cima dos querubins, joga sangue e vai correndo. Vai correndo. Ele se prepara do jeito mais cuidadoso, tem que colocar o óleo especial, tem que colocar as roupas corretas, tem que fazer todas as abluções, tem que fazer todos os sacrifícios. Vai lá, joga sangue, cai fora logo, e depois tem que fazer mais um sacrifício pelos seus próprios pecados. Então, isso é só uma faísca daquilo que nós deveríamos ter se nós não tivéssemos caído. Aquilo que Adão e Eva tinham todo dia, o povo de Israel só tinha uma pequena faísca de luz em meio da escuridão. Mas tudo isso falava da época quando Deus iria mandar aquele sacrifício que faria alguma coisa,
que não seria necessário repetir amanhã e amanhã e amanhã de novo, porque seria feito e oferecido uma vez por todos. Por isso, João, no primeiro capítulo dele, diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou conosco, entre nós. O Verbo é isso. Ele colocou sua tenda, o tabernáculo. Ele veio habitar em nosso meio. E Cristo fala de uma forma mais clara mais tarde no seu ministério: eu sou o templo. Para destruir este templo, eu vou construir em 3 dias. Estava falando sobre o quê? Sobre o templo do seu corpo. Que ele é o lugar onde ele é o meio, onde o pecador, por meio do qual o pecador indigno pode se encontrar com um Deus santo. E o Espírito Santo explica isso claramente com uma visão clara, uma ilustração tangível. Quando Jesus morrendo, o véu é partido de cima para baixo. Quer dizer que é um ato divino. E agora tem livre entrada no Santíssimo Lugar. Só que nós não compramos uma passagem toda semana para irmos para Jerusalém, para entrarmos no Santo dos Santos lá, que o véu está partido para agora nos dar acesso. Nós nem pensamos nisso, pelo menos as pessoas que têm um bom entendimento da palavra de Deus não pensam nisso. Por que não? Bom, o livro que o apóstolo escreveu aos Hebreus explica isso. Hebreus capítulo 8... Porque, de fato, no momento que Jesus morreu na cruz, este templo perdeu todo o seu sentido e necessidade. Por quê? Bom, o apóstolo explica no capítulo 8, e talvez, de fato, nesse livro inteiro, aos Hebreus. Então, 8, verso 5 de Hebreus, falando sobre os sacerdotes no Antigo Testamento, segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. E veja, o que foi falado a Moisés divinamente instruído, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então fala aqui de figura, de sombra, de modelo de realidades. Onde está a sombra aqui na terra, o templo? Onde está a realidade? Está lá no céu. O capítulo 9, verso 11 de Hebreus. 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior, mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Ele não entrou no Santo dos Santos aqui na terra, aquele templo lá em Jerusalém, entrou no verdadeiro Santo dos Santos, onde Deus está entronizado em cima dos querubins lá no céu. Ele chegou lá para oferecer as consequências, para mostrar as consequências do seu sacrifício. Veja verso 23 e veja verso 24 deste capítulo. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E verso 1 de capítulo 10 fala a mesma coisa. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Então, esse tabernáculo, esse templo só servia como quando você vai construir um grande shopping de milhões e milhões de dólares e você manda fazer um pequeno modelo primeiro para ver como será. E quando o shopping ainda não foi construído, você vai olhar muito esse pequeno modelo, como é uma palavra específica, maquete, pronto. Só que quando o shopping já foi erguido, só alguém que tem problemas mentais que vai continuar a olhar esse maquete, não é? Ele nem quer ver, porque ele vai para a realidade agora, porque ele vai abrir a loja, ele vai olhar a realidade. Né? Então, assim, basicamente está dizendo o apóstolo na carta aos Hebreus, que você tem que ter problemas mentais mesmo
para voltar para as sombras do Antigo Testamento, para abraçar este movimento tão estúpido de introduzir nos cultos as coisas judaicas, o shofar e outras coisas assim, para pensar que isso vai fazer você estar mais perto de Deus. Que coisa mais contrassenso. Contra todo o bom senso, contra a palavra de Deus mesmo. Tem um livro inteiro aqui, Hebreus, que fala que olhar o maquete depois que o shopping foi erguido é um problema muito profundo, não somente da inteligência, mas também do coração. Então, aqueles que buscam isso estão realmente doentes espiritualmente também. Quando nós chegamos no verso 19 do capítulo 10, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Agora, nós começamos a ver o que nós temos no Novo Testamento, que o povo de Deus não chegava nem perto no Antigo. Porque em nosso culto, nós estamos entrando no céu, em Cristo Jesus. Nós, veja verso 19, temos intrepidez para entrar onde? No Santo dos Santos. Não está falando sobre o Santo dos Santos lá em Jerusalém, que nem existe mais. Está falando sobre o Santo dos Santos. Não a cópia, não o modelo, mas a realidade. Como? Pelo sangue de Jesus. Não foi falado isso na palestra anterior? Pelo sangue de Jesus. Um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Nós podemos nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Jesus desfez a queda. Jesus desfez o nosso pecado. Ele acabou com o nosso pecado. Ele apagou o nosso pecado. Aquela coisa que fez Adão e Eva correr longe, fugir e tentar se cobrir com folhas. Jesus tirou. Ele tirou nossa vergonha. Ele tirou nossa ofensa. Ele tirou nossa maldição. E em vez de correr longe de Deus para o Oriente, nós podemos correr para Deus. Para Ele, não como juiz, mas como Pai. Como o pastor Paulo falou de forma tão linda alguns momentos atrás. Isso Jesus fez possível. Isso acontece no culto do Novo Testamento. No culto da igreja, que é templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo pairava no Antigo Testamento. No santíssimo lugar, a glória de Deus caía sobre o templo e Ele habitava. Ele estava entronizado em cima dos querubins entre o seu povo, mas ninguém tinha acesso, ninguém poderia entrar. Mas agora, vós sois templo do Espírito Santo. Pedras que vivem. Um templo erguido sobre o fundamento, a pedra angular que é Cristo. Quem habita em meio da igreja é o Espírito. A presença gloriosa de Deus que habitava no meio do seu povo, por trás de tantos cerimônios e tantas espadas de sacerdotes que matariam qualquer pessoa que chegaria perto demais. E nós temos livre acesso em Cristo. Quando a igreja está reunida, no tempo sagrado, no dia sagrado por Deus, consagrado por Deus. O espaço sagrado não é o ambiente, como dizem muito bem os padrões de Westminster, não é o lugar que é santo. Mas o espaço sagrado é aquele templo feito por pedras que vivem. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo está reunida com a palavra de Deus, o ministério da palavra e os sacramentos, ali Deus está se reunindo com o seu povo. Não apenas descendo até eles, mas os levando até as realidades celestiais. Nós entramos diante do trono real em nosso culto solene. E por isso que Paulo diz, por causa dos anjos.
que estão presentes, não porque eles viajaram do céu para cá, também tem os anjos sempre ao nosso redor, nos protegendo, nos amparando, mas também porque nós estamos na presença daqueles seres viventes que nunca param de cantar a glória, a glória, a glória de Deus, a santidade, a santidade, a santidade de Deus. Isto está acontecendo quando a igreja está reunida, a igreja está entrando no Santíssimo Lugar. Quando nós entendemos isso, a pergunta é: qual é a diferença que isso faz para nós? Imagine o sumo sacerdote, naquele único dia do ano que ele tinha direito de entrar. Imagine ele se acordando com preguiça naquele dia. Rapaz, eu dormi tarde ontem à noite, eu estava jogando videogame até 2 horas de madrugada, então depois eu olhei o Facebook, aí dormi às 3h30. Aí hoje é o dia para entrar no Santo dos Santos, mas aí eu tenho um ano que vem também, hoje eu vou para o shopping, vou descansar, eu vou ligar para o outro o ajudante e dizer, não, eu não venho hoje. Hein? É impossível, é uma coisa tão santa, um privilégio tão indizível. Ele nem imaginava o privilégio que nós temos. Todo momento que a igreja está reunida em culto solene, os céus são abertos, os anjos de Deus estão subindo e descendo naquela escada que Cristo Jesus. O anjo da igreja está anunciando a palavra de Deus, aquela palavra que Deus falou. E houve luz, e entrou em existência o universo inteiro. Aquela voz que falou, e Lázaro voltou dos mortos, e chegou a viver de novo. Isso está acontecendo. Nós estamos seguindo Jesus, e seguindo o caminho que Ele abriu para nós, entrando no Santíssimo Lugar, em todo culto. E como é imaginável eu dizer que eu tenho algumas coisas mais importantes para resolver. Então, se você perder um culto sem um motivo legítimo e justificável, você está desprezando a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque só tem duas possibilidades, não é? Ou nós estamos dentro ou estamos fora. E quem rejeita a obra e a pessoa do Filho, ele pode enganar a si mesmo, ele pode enganar aos seus pares, e pode enganar os outros seres humanos, mas ele não enganará a Deus. Meus irmãos, o problema é que mesmo com 50 livros sobre o princípio regulador, se eu entendo o culto como sendo uma reunião de pessoas que gostam da mesma teologia, pessoas que gostam do mesmo estilo de culto, pessoas que gostam de Jesus, pessoas que gostam de falar sobre Jesus, pessoas que gostam de ouvir falar sobre Jesus e ouvir meditações e até pregações interessantes sobre Jesus. E eu entendo o culto como sendo algo horizontal apenas. Se não entendo que o culto é o momento mais precioso até do que Adão e Eva tinham. Quando eles andavam com Deus pela viração do dia, até mais precioso do que este momento de comunhão íntima nós temos em todo culto solene, porque em Cristo Jesus nós temos uma ligação ainda mais profunda e linda com Deus, o Pai. E se nós não entendemos isso, e se nós tratamos o culto como algo facultativo, nós nem chegamos a começar a entender o que é o Evangelho, e o que é o culto, e o que é a adoração. Por mais que nós tenhamos memorizados todas as regras do princípio regulador, e por mais que nós insistamos que essas regras sejam seguidas à risca. O apóstolo chama a nossa atenção a isso no capítulo 12 de Hebreus, que o pastor Paulo já se referiu, nos chamou a nossa atenção a este capítulo, mas eu queria
começar a ler um pouco antes dos versículos que ele leu. Mas na minha pressa, eu esqueci o verso 25. Vamos para capítulo 10, verso 25, por favor, porque eu falei muitas coisas sobre não perder o culto, mas eu esqueci de mostrar a base. Verso 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Este verso 25 não está aqui por acaso, está neste contexto que está ligado com o verso 19. Que nós temos intrepidez para entrar no Santíssimo Lugar. Um direito que nem o sumo sacerdote tinha de entrar quando quisesse, em qualquer momento. Nós temos esse direito. E quando nós temos um direito tão imenso, tão inimaginável, tão indizível, nós, seres humanos pecadores, merecedores do inferno, nós podemos chegar lá, onde somente os anjos santíssimos que nunca pecaram estão cobrindo seus rostos, para não ver a glória da santidade de Deus, e nós podemos dizer, oi, nosso Pai que está nos céus, estamos aqui, seus filhos. Podemos correr para Ele sem medo. E nesse contexto, desse privilégio, o apóstolo diz, não deixemos de congregar-nos. Está vendo? Não é apenas uma regra, quando tem culto, tem que ir para o culto, sabe? Porque é mais uma regra da vida cristã. Não, porque é um desprezo, é um ódio pela palavra de Cristo, pela obra de Cristo, pela pessoa de Cristo, pelo caminho de Cristo, pelos privilégios e benefícios que nós temos em Cristo. E quem deixar de congregar, quem desprezar o culto solene, quem não quer entrar no Santíssimo Lugar, sabe de que lado é? Veja o verso 26. Porque se vivermos, está vendo a ligação aí? Está ligado com o verso 25. Quem nem se preocupa com o culto. Mais uma coisa. Bom, veja o verso 26. Por quê? Quer dizer, porque não é para deixar de congregar? Eu vou dizer, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ser membro do povo de Deus no Novo Testamento é perigoso, muito mais perigoso do que ser membro de Deus no Antigo Testamento, membro do povo de Deus no Antigo Testamento. E eu tenho receio que muitos que até têm boca e cabeça cheias até da teologia reformada, estão de fato calcando aos pés o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança com o qual foram santificados e ultrajando o Espírito da graça, porque o culto a Deus é apenas mais uma coisa em uma vida muito ocupada, muito corrida, que tem um espaço e um lugar para tudo. Tem igreja, tem religião, tem escola, tem trabalho, tem entretenimento, que, como o pastor Júlio falou hoje pela manhã, toma, às vezes, a maior parte da nossa vida, da nossa atenção. E nós vemos isso de uma forma mais clara ainda, quando o apóstolo faz uma distinção, uma comparação entre o culto do Antigo e o culto do Novo Testamento. No verso 18 de capítulo 12. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, às trevas, tempestade e clangor da trombeta, ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Deus, num pequeno montezinho lá, no deserto entre Egito e a terra prometida, desceu para falar com sua voz ao seu povo, e o povo não aguentou. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que até Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. E o apóstolo disse: sabe alguma coisa? Isso é café pequeno, isso é nada. Isso é nada comparado
com o culto da igreja no Novo Testamento. Quando no Novo Testamento a igreja vai se encontrar com o seu Deus, é mais apavorante. Apavorante é uma palavra? Okay. Dá mais pavor ainda. Porque nós temos chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos, a universal, a assembleia da igreja e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Não está falando sobre o futuro, está falando sobre o que acontece na igreja hoje. Quem está falando? Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. O apóstolo está dizendo, você acha que o culto no Antigo Testamento, quando o povo se reuniu com Deus e chegou na presença de Deus, e Deus disse, veja que vocês se lembram da minha santidade, vocês nem chegam perto de mim. O animal está com a morte, tem que matar. Eu sou santo. Eu vou mostrar a minha santidade. E muitos acham que, bom, hoje em dia, no Novo Testamento, tudo mudou. Agora Deus não é mais santo. Deus é o grande amigão, que Jesus é legal, nosso amigo legal, e Deus é nosso paizinho nos céus. Aí podemos chegar a qualquer jeito, qualquer hora, do jeito que... E nós não temos tempo. Desculpe, Deus, estou fazendo uma prova hoje, então não dá para chegar. Tá legal, eu vou ver... A gente vai se ver a semana que vem, tá? Se for possível, se eu não tiver um programa de televisão que eu quero assistir, ou não tenho algum shopping que eu quero visitar. Só que o apóstolo diz, não é assim não. Deus não mudou, sabe? Deus não deixou de ser santo no Novo Testamento. Deus é igualmente santo. E nós, agora, estamos correndo ainda maior perigo quando nós chegamos de uma forma não apropriada, não correta. E ele continua dizendo que Deus fez tremer a terra, mas isso é nada comparado com aquilo que ele vai fazer. Ele vai fazer tremer o universo inteiro, ele vai pegar esse universo, a criação, ele vai sacudir. E vai cair fora tudo que não esteja unido com Cristo. Tudo que não esteja realmente enraizado e unido com o Senhor Jesus Cristo vai cair fora. Então, um culto que é só horizontal, um culto que é só conforme o pensamento humano, o culto que é conforme a imaginação dos homens, essas coisas vão cair fora também. Que não tem ligação com Cristo. Não está conforme ordenou o Senhor. O apóstolo diz, veja bem, se era para lá no Antigo Testamento eles tomaram muito cuidado para servir a Deus corretamente, quanto mais agora. O pastor Paulo nos ensinou claramente por quê. Que nós então devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quando nós entendemos o que está acontecendo no culto solene, o privilégio indizível que nós temos, que nós estamos aqui nesta terra, experimentando algo que é o mais perto que um ser humano pode chegar à glória eterna antes do dia final. Estamos já provando como se fossem as primícias da glória do culto de adoração que nunca vai acabar. E quando nós entendemos como isso é um grande privilégio, chegar na própria presença de Deus e em Cristo Jesus entrar no Santíssimo Lugar, então é impossível nós queremos fazer isso de qualquer forma, ou de uma forma terrestre, de uma forma humana. Jesus não falou àquela mulher lá em João 4, está chegando o dia quando nem aqui em Jerusalém, nem em vossa montanha aí, mas em espírito e em verdade, eles vão adorar a Deus. Porque, de fato, quando nós introduzimos no culto coisas e práticas e ritos
e coisas que vêm da imaginação do homem para facilitar e para ajudar, nós estamos correndo de volta para aquele maquete. Nós estamos correndo de volta àquelas sombras. E nós estamos rejeitando nosso privilégio de conhecer a realidade. Deus é um fogo consumidor. No Antigo Testamento e no Novo. Fale com Ananias e Safira e você vai saber. Fale com o pessoal lá em Corinto, que eles estavam celebrando a Santa Ceia de uma forma errada e pecaminosa, e sem o devido cuidado, e muitos ficaram doentes e alguns morreram. No Novo Testamento. Leia o Catecismo de Heidelberg, quando fala sobre a necessidade da igreja manter e zelar pela santidade da mesa do Senhor, para que nenhum hipócrita ou pessoa impenitente, pecador impenitente, esteja comungando na mesa. Por quê? Porque se a igreja permitir que pecador impenitente esteja comungando na mesa, a ira e juízo de Deus vai cair sobre toda a congregação. Nosso Deus é um Deus que é um fogo consumidor. E quando nós entendemos, pela sua graça, o que está acontecendo no culto, nós vamos parar, eu acho, a inventar aquelas desculpas, como vocês dizem em português, farrapadas, né? Esfarrapadas. Eu estou tentando aprender essas palavras. Nós vamos jogar fora aquelas desculpas fracas, que nós inventamos para evitar nossa fidelidade nos cultos. E nós vamos esquecer e jogar fora e repudiar e odiar e aborrecer e abominar qualquer coisa que vem da mente humana, da imaginação humana. Nós não queremos. Nós não queremos essas coisitas. Por quê? Porque nós temos a realidade. Porque nós conhecemos a coisa real. E não tem coisa melhor do que sentar na mesa com Jesus, onde Ele coloca em nossa boca o pão e o vinho. Ele nos alimenta e sacia as nossas almas famintas para a vida eterna. Não tem coisa melhor do que a noiva se encontrar com seu noivo e renovar semana após semana a sua aliança, como no Antigo Testamento tinha na arca, as duas tábuas, os 10 mandamentos, o pacto, a aliança de Deus. Assim, na liturgia da igreja verdadeiramente católica, a leitura dos 10 mandamentos normalmente tem feito parte nos últimos 2000 anos da liturgia dominical. Porque todo domingo o noivo vem ter com sua noiva. Falar palavras de graça, de amor, mais íntimos com ela. Encorajá-la, instruí-la, edificá-la e fazer ela crescer no conhecimento e no amor dele. Quando nós entendemos o que está acontecendo, nós não vamos querer perder de jeito nenhum. Também nós não vamos querer de jeito nenhum que nossos filhos fiquem fora. Imagine a estupidez medonha de jogar fora nossos filhos do culto solene. Imagine o ódio que isso é contra os nossos filhos. É como Noé dizer, meus filhinhos, fique aqui fora da arca com esta arquinha pequena para brincar na água quando você está morrendo afogado. Mas eu estou na arca real. É como um casamento onde nós dizemos aos nossos filhos, veja bem, vai entrar o noivo e a noiva, vai ter o casamento, mas vocês ficam fora, em outra sala, onde tem fantoche, tem noivo fantoche, e tem noivo fantoche. Ei, eu vou casar com você. Aí vai ser muito melhor para você, mas a coisa é real, nós não queremos vocês participar. Alguém já fez? Já conhece alguém que fez isso? Que expulsou as crianças do casamento para eles ver o casamento em ilustrações de fantoches? Então por que nós fazemos isso com o casamento do noivo com a noiva? É estupidez, é burrice.
é ódio contra os nossos filhos. Privá-los da coisa mais linda que existe, o direito do homem pecador para de voltar para dentro da presença do Santo Pai, num lugar sagrado, no tempo, no espaço sagrados. É ódio para os nossos filhos expulsá-los desse momento, que é o momento mais lindo que possa existir para o ser humano antes da volta do Senhor Jesus Cristo. E sabe uma coisa? Este mundo está cheio de igrejas que estão odiando os seus filhos. Estamos na presença de Deus, na presença dos santos anjos. Estamos no lugar e no momento quando Deus fala, quando o Espírito Santo opera com poder pela palavra falada, onde coisas acontecem. Lázaro, sai do túmulo, ele saiu. E quando Deus fala no culto solene, estamos na presença dele, nós ouvimos a voz poderosa dele, o Espírito Santo faz surgir da morte pecadores, mortos nos seus delitos e pecados. E nossos filhos não são pecadores? E nossos filhos não precisam de novos corações? Sabe alguma coisa? Nós estamos privando os nossos filhos da vida eterna quando nós colocamos os nossos filhos fora da presença de Deus, fora do santíssimo lugar, fora da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. E sabe por que nós fazemos isso? Porque nós não entendemos o que é o culto. Por mais que nós possamos conversar horas e horas sobre o princípio regulador. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos ensina, que Deus esclareça para nós o que está acontecendo, para que nós possamos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Se Deus tem misericórdia de nós, temos tornado o teu culto em uma reunião humana. Temos tornado o teu culto em um tipo de clube para pessoas que gostam da mesma teologia. Temos tornado o teu culto em muitas coisas, mas nós nem chegamos perto, Senhor Deus, a entender de verdade o que está acontecendo quando os céus são abertos e quando em Cristo Jesus nós somos levantados para aparecermos diante do teu trono celestial, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós, para te adorarmos, junto com os seres viventes, os anjos, os hostes incontáveis de anjos. Nos perdoa, Senhor Deus, pelo nosso entendimento tão pequeno, tão limitado do culto. Nos perdoa, Senhor Deus, pelo nosso desprezo pelo culto. Nos perdoa, Senhor Deus, por nosso entendimento tão falho e fraco. Nos perdoa, Senhor Deus, pelo nosso descaso, nossa negligência, por nosso desrespeito, Senhor Deus, por nossa falta de reverência. Nos perdoa, ó Senhor Deus, por tratarmos o teu santo culto como se fosse apenas mais uma reunião entre seres humanos. E nos perdoa, ó Senhor Deus, por termos privado os filhos da aliança do privilégio indizível de entrarem diante do trono do universo, na presença dos 7 espíritos que se acham diante do teu trono. Nos perdoa, Senhor Deus. E nós clamamos a Ti, que a igreja no mundo, a igreja
no Brasil, possa experimentar um avivamento e uma reforma. Que as coisitas que vêm da imaginação do homem sejam repudiadas e jogadas fora. Que nós paremos, Senhor Deus, de ficar fitando o marquete e ficando tão impressionado com essas coisas pequenas. Mas que nós possamos, em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo, e conforme a Tua santa palavra, Senhor, possamos abraçar a realidade poderosa do privilégio que nós temos em Cristo, para estarmos no Santo dos Santos. Que nós, sabendo disto, possamos nos conduzir adequadamente. E, Senhor Deus, pedimos isto quando ainda estamos naquela fase do já e ainda não. Pedimos isto, rogando que venha o dia logo, Maranata. Vem, Senhor Jesus, quando esta terra inteira será, Senhor Deus, o Santo dos Santos. E quando nós moraremos e habitaremos para sempre dentro da Tua bendita presença, na mais íntima comunhão, para todo sempre. Ó Senhor Deus, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.